E aí galera, se liga em mim, só em mim, matemática do EVA na janela. Hoje a gente vai estar estudando a função do segundo grau, especificamente o gráfico. Então vamos lá, qual é a função do segundo grau? Ou também chamada como função quadrática, ok? Então o que a gente faz? É uma função definida de reais em reais, ou seja, o domínio, que é o x, pertence aos reais, e a imagem, que é o y, pertence também aos reais. E ela tem uma maquininha genérica, uma fórmula genérica, que é do tipo ax² mais bx mais c, que são aqueles coeficientes que você usa para fazer a fórmula de Bhaskara. ABC, suave, isso aqui o pessoal aprende lá no nono ano, com tranquilidade, só que o A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque 0 vezes x² dá zero, e ela não seria uma equação do segundo grau. Então ela é do segundo grau porque o expoente, ou o maior expoente, é 2. Então essa é uma característica dela, e ela vai ter essa fórmula sempre nesse jeitão aqui, ela é genérica, beleza? Então vamos lá. A gente vai focar um pouquinho agora nesse primeiro momento no gráfico da função genérica, que é o que está caindo mais em Enem, vestibulares, é gráficos, tabelas. Então o que acontece? O gráfico de uma equação do segundo grau, você já deve ter ouvido falar, é uma parábola, beleza? E essa parábola ela tem duas características, ou ela está sorrindo ou ela está chorando. Deixa eu explicar isso para vocês. Se o A for positivo, que é esse primeiro carinha aqui no caso, ó, quem é o A aqui? O A é o número 1. Ele é positivo. Se o A for positivo, essa parábola está sorrindo, ou seja, ela está com a concavidade, essa abertura virada para cima. Sorrindo. Positivo, sorrindo. Obviamente, se ela estiver chorando, ou seja, se o A for menor que o zero, for negativo, ela está chorando. Então, para a gente lembrar disso, negativo, se você está devendo no banco, está sem dinheiro, está negativo, chora, me liga, implora minha aula de novo, chorando. E se você tiver com dinheiro no banco, sobrando, de férias, curtindo barato, sorrindo. Então, o gráfico dela só tem essa característica, ou ele está sorrindo, ou ele está chorando. Eu vou passar mais uma característica para vocês, que já dá para a gente exemplificar aqui em 2 exercícios. Então se liga, uma coisa muito importante é você saber que no gráfico de uma que estiver sorrindo, por exemplo, essa aqui, esse cara que cruza o eixo Y é sempre o C. Tá vendo esse coeficiente aqui? Então no caso, nesse exercício aqui é 3, ou seja, o 3 naquele exercício vai estar cruzando o eixo Y, certeza. Beleza? Outra, quem são esses carinhas aqui? Esses carinhas são as raízes. Quem são as raízes? É quando a gente pega essa maquininha e iguala ela a zero, ou seja, resolve a fórmula de Bhaskara. E como é uma equação do segundo grau, ela pode ter até, no máximo, 2 raízes, x1 e x2. Então, essas características, A positivo, sorrindo, A negativo, chorando, x1 e x2 cruza o eixo X. Esse cara, ou os caras, cruzam o X, que é conhecido como abscissa. E o C cruza o eixo Y, que é conhecido como ordenada. Beleza? Então tá aqui, esse é o jeitão do gráfico. Vamos fazer 2 gráficos rapidinho para a gente passar para a próxima etapa. Então é o seguinte, com essas características já me ajuda muito a fazer esse gráfico. Primeiro passo, ache as raízes. Quem são as raízes? Então é só você resolver Bhaskara aqui. Eu vou fazer por soma e produto. Você pode fazer a fórmula de Bhaskara sem problema por causa do tempo. Então 2 números multiplicados dá 3. E somados dá 4. 1 e 3. Beleza? Então as raízes, ou seja, quem zera, tem gente que usa o termo zero da função. O zero da função é o número que eu coloco aqui
que a imagem, que esse carinha aqui dá zero, é o zero da função. Então o que aconteceu? Olha como eu vou fazer o gráfico, olha como é fácil o gráfico da função do segundo grau. Aqui está o eixo y, aqui está o eixo x. Então olhando essas características eu já sei que ela está sorrindo, porque o A é positivo, ela está sorrindo. Ou seja, ela é desse tipo aqui. Beleza? Outra coisa que eu já sei também, que o C vale 3. Esse cara é o C. A, B, C. Se ele é o C, eu sei que ele cruza o eixo Y. O C sempre cruza o eixo Y. Então ali é 3. E quem é que cruza o eixo X? Quem são os carinhas que cruzam o eixo X? Não são as raízes? Quem são as raízes? X1 e X2. Aqui vale 1, aqui vale 3. Acabou. Essa é a característica do gráfico, beleza? É o jeitão dele. Nas próximas aulas a gente vai estudar o vértice e tal. Agora vamos olhar esse aqui. Qual a diferença de um para o outro? Esse cara, o A é negativo, é como se tivesse o menos 1 aqui. Ou seja, se o A é negativo, essa parábola eu já sei que ela está chorando. Beleza? Chorando. Eu não vou fazer para te mostrar que o C é menos 6. E o C é menos 6, ou seja, ela passa no ponto menos 6 aqui, eu vou colocar aqui, ó. Beleza? E quem é X1 e X2? Se você fizer Bhaskara direitinho, eu vou fazer de cabeça aqui, 2 números multiplicados dá 6, é 2 e 3, só que o A é negativo. Então aqui é como se tivesse 6, 2 vezes 3, 6, e 2 mais 3, 5. Então é X1 e X2 é 2 e 3. Essa parábola ficaria assim. Aqui é o C, chorando porque o A é negativo, e os caras que cruzam o eixo X são as raízes, que nesse caso é 2 e 3. Esse é o jeitão da equação ou da função do segundo grau, beleza? Vamos continuar. Olha só, outras características do gráfico que é bom que a gente saiba e é bom que a gente estude isso de uma forma bem tranquila para que você entenda melhor o gráfico. Então é o seguinte, vamos supor que eu estou procurando as raízes para construir o gráfico. E o delta deu maior que zero, ou seja, ele é um número positivo. Quando isso acontece, eu tenho duas raízes. X1 é diferente de X2, que é o exemplo que eu fiz. Os dois exemplos que eu fiz antes aconteceu isso, X1 e X2. Ou seja, o gráfico vai ser assim, ó. Eu vou ter aqui o X1 e vou ter aqui o X2. Se ela estiver sorrindo, se ela estiver chorando, eu vou ter aqui o X1 e vou ter aqui o X2. Beleza? Tranquilo. Primeiro caso. Se o delta for igual a zero, quando isso acontece, quando a gente está lá na fórmula de Bhaskara, que faz assim, raiz de zero, somar zero e subtrair zero é a mesma coisa. Então eu tenho uma raiz somente, beleza? Onde x1 é igual a x2. Ou seja, como é que fica o gráfico? O gráfico vai ficar assim, ó. Quando ele estiver sorrindo, ele vem aqui, pega só um pontinho, que é o x1, e o x2, que são iguais, beleza? Então só tem uma resposta, só um carinha zera aquela equação do segundo grau, beleza? Isso quando ela está sorrindo e isso quando ela estiver chorando. X1 igual a X2, ou seja, só tem uma raiz, somente um cara zera a função. E quando ele zera a função, ela passa no eixo X, porque o Y é zero. Então, por que o Y cruza, o C sempre cruza o eixo Y? Porque se você gerar o X, vai sobrar só o C. E aqui, por que as raízes cruzam o eixo X? Porque quando você zera o Y, ou seja, quem zerou aquele cara, ele vai cruzar o eixo X. Zera o Y, cruza o X. Zera o X, cruza o Y. Então, presta atenção no último caso. Quando a gente resolvia a fórmula de Bhaskara e o delta dava negativo, o que a gente fazia? Acabou o exercício. Não existe solução. Esse é o símbolo de não existe solução. Por quê? Porque nós estávamos procurando a resposta que zerava aquela equação. E nesse caso aqui, não existe raízes.
Ou seja, ninguém zera aquela equação porque o delta é negativo, mas existe gráfico. O que vai acontecer? Como é que vai ficar o gráfico? Se existe gráfico e não existe raiz, é o seguinte, aqui é o eixo X. Se não existe raiz, ninguém vai cruzar, só que ela está sorrindo, então ela fica flutuando lá para cima. Ou seja, ninguém cruza o eixo X, significa que o delta deu negativo. E se ela estiver chorando? O gráfico vai estar aqui flutuando para baixo. Reparem, não cruzou o eixo X, não está cruzando. Resumindo, galera, nós só temos 6 tipos de gráfico. Ou ele é assim, duas raízes chorando e sorrindo, ou ele é assim, uma raiz mais duas alternativas, ou ele é assim, sem raiz mais duas alternativas. Nunca haverá um gráfico de parábola diferente disso que você está vendo.